E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma live. Esses dias não consegui fazer por conta da correria, que foi ontem, mas hoje já estamos de volta aqui. E eu quero falar sobre um tema muito importante para vocês. E qual que vai ser o nosso tema de hoje? O que te trouxe aqui não vai te levar para o próximo nível, galera. O que eu quero dizer com isso? Que o que te trouxe aqui não vai te levar para o próximo nível é que muita gente acredita que a evolução sempre vai ser constante e o quanto estudou e o que estudou até então já é o suficiente para continuar evoluindo e chegar num próximo nível. Então, esse tema é muito importante vocês entenderem e eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês entenderem que aconteceu inclusive comigo, galera. Às vezes a gente, acho que a maioria das pessoas quando começa a aprender, por mais difícil que acredite que seja, não é tão complexo porque todo início é um pouquinho mais fácil. A gente consegue evoluir ainda mais, consegue estar se desenvolvendo cada vez mais, então acaba sendo algo bem tranquilo. Porque é o início, tudo que é no começo a gente está motivado, está super ansioso para poder aprender, sempre está estudando, sempre está evoluindo. Isso ajuda demais no começo, na sua evolução. Isso eu tenho certeza. Agora, qual é o problema, galera? Depois que passa, por exemplo, um mês, 2 meses, 3 meses ou 6 meses, você já tem uma certa experiência a mais, você já tem uma noção melhor sobre música e tudo começa a complicar. Como assim tudo começa a complicar? Começa a ficar cada vez mais difícil. Pelo fato de você estar mais evoluído, você ter um nível musical mais alto e começa a ficar cada vez mais complexo. Então, por isso que no começo você vai ter sempre uma grande evolução, você já está naquele primeiro amor, vamos dizer assim, está super animado, está aprendendo coisas novas, está se desenvolvendo, você sempre vai ter bons resultados e vai estar feliz por conta disso e vai conseguir evoluir, dar um passo a mais. Agora, qual é o problema, galera? Depois de um certo nível que a gente chega, tudo começa a complicar. Por quê? Começa a ser mais complexo o que a gente precisa estudar. Não é que é mais difícil, eu não acredito nisso, que começa a ficar mais difícil. Porque difícil é desde o começo. Tudo que é novo para a gente sempre vai ser um desafio. A única diferença que eu percebo aí não é que está mais difícil, mas sim pelo fato da gente ir perdendo um pouco desse gás, dessa energia para poder estar estudando, para poder estar evoluindo, acaba complicando. Então, por isso, o tema da nossa live de hoje vai ser o que te trouxe aqui não vai te levar para o próximo nível. Eu lembro quando eu comecei a estudar que eu evoluía bastante, principalmente no começo, os assuntos que eu aprendi, que foi, por exemplo, acordes maiores, acordes menores, ritmo, tocar músicas. Isso foi algo muito simples, muito tranquilo, muito facinho. Agora, qual foi o problema? Quando eu cheguei nas pestanas, que já é um desafio a mais, já complicou bastante. Assim como na maior parte das pessoas, elas travam quem toca violão nessa parte. Outras pessoas travam muito quem toca teclado na parte de fazer oitavas, de fazer dedilhados no teclado. Sempre existe algumas fases, algumas etapas dentro da música, em alguns instrumentos, que acaba travando, acaba complicando. Mas isso é natural e é normal. Agora, o que acontece? A gente sempre acha que pelo fato de ter estudado bastante, você vai conseguir continuar evoluindo do mesmo tanto e do mesmo jeito que você evoluiu até chegar aqui. Vou dar um exemplo que eu sempre ouço e eu acho muito legal. Eu falo sempre para você, gente, precisa estudar, precisa ter um mentor, ele vai saber exatamente o que você tem que estudar, o que você tem que dar, o próximo passo para poder evoluir. E muita gente chega para mim e fala, mas na minha igreja tem um irmão que toca, ele aprendeu sozinho. Outros chegam e falam, mas tem um irmão, todo mundo tem algum parente ou algum amigo que já está em outro nível e que aprendeu a tocar sozinho. Isso é indiscutível, não estou falando que é impossível de aprender sozinho, mas sempre que a gente precisa dar um passo a mais, se você quer chegar num outro nível musical, você precisa de alguém. Então eu sempre chego e faço alguma live, depois eu pergunto para o pessoal para tirar dúvida. Todo mundo chega e fala para mim, qual que é o próximo nível? O que eu devo estudar agora? Ah, eu sei isso, o que eu tenho que fazer agora? Galera, essa questão é muito complicada. Por quê? Eu não consigo, tipo assim, avaliar vocês só de você me falar poucas informações. Ah, eu sei fazer pestana, eu sei tal coisa. O que eu tenho que estudar agora? Porque a gente precisa ter uma formação sempre muito completa, coerente. Como assim? Existe sempre um programa para você estudar
para você conseguir evoluir. Então existe o passo a passo para todo mundo ter uma boa evolução. Por quê? Da onde que saiu isso? Isso faz parte já do estudo musical. Inclusive até o tipo de repertório, normalmente vários professores usam os mesmos. Por quê? Porque eles têm preguiça de estudar? Não, galera. As músicas, normalmente, elas são didaticamente perfeitas para ter uma evolução. Então, na música popular, por exemplo, sempre vai ter os clichêsões, as músicas que normalmente os professores todos usam para poder ensinar. Existe um passo a passo que todos os professores normalmente passam com uma pequena variação para quem estuda música popular. Para quem estuda música erudita, existem as peças, existem os livros específicos que todo músico tem que passar. Se você for fazer um conservatório, por exemplo, um curso técnico de violão ou de piano, basicamente são os mesmos livros que são utilizados para todos os anos. Tipo, estou no técnico 1. Estou no técnico 2, no técnico 3. Existe uma série de livros que você precisa estudar. Quando você vai fazer faculdade de música, por exemplo, qual é a grade curricular? Na maior parte das vezes são as mesmas matérias. Por exemplo, na parte musical, numa faculdade de música, você vai estudar harmonia, teoria, percepção, história da música, você vai estudar o seu instrumento. Existem várias coisas que esses assuntos e esses temas, essas matérias, todo mundo tem que passar. Se você vai fazer pedagogia, tipo música, igual eu fiz faculdade de música, só que era licenciatura. Então eu tinha as matérias pedagógicas, tinha filosofia, antropologia, sociologia, tinha tudo que ia no meio, eu tive que fazer. Mas todas as faculdades também vão ter essas matérias para poder estar aprendendo. Então, no final das contas, existe um padrão para a gente poder estudar, existe um passo a passo, e às vezes algumas pessoas estudam e aí trava e chega para mim e fala: o que eu devo estudar agora? Às vezes o problema não está sendo exatamente onde você está para frente, e sim para trás. Às vezes você não consegue evoluir para frente porque você tem uma lacuna no estudo, no aprendizado lá atrás. Então, normalmente, quando eu pego um aluno novo para me dar aula, eu sempre faço uma revisão geral. Porque mesmo que esse aluno já saiba tocar, normalmente vem com vícios, vem sabendo tocar de forma errada, aprendeu algumas coisas sozinho e aprendeu de forma errada. Então eu venho limpando todas essas lacunas, resolvendo esses problemas anteriores de coisas que talvez esse aluno nunca aprendeu, mas que vem antes do que ele já sabe, até chegar onde ele já sabe para poder dar continuidade. Um exemplo disso é mais ou menos igual a uma escola de inglês ou um conservatório. Se você já sabe um pouco de inglês, se você for para uma escola de inglês, o que eles vão fazer? Eles vão aplicar uma prova para você, fazer para ele ter uma ideia do nível que você está. Num curso técnico, num curso de conservatório, de música, é a mesma coisa. Se você já toca, você faz uma prova para ver se você é capaz de entrar numa no conservatório no nível técnico, para ver se você está no técnico 1, técnico 2, técnico 3. Eles vão descobrir isso tudo fazendo uma avaliação com vocês. Então é a mesma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Vamos fazer uma avaliação, vamos ver o que você sabe, o que você não sabe. O que você já sabe, beleza, não precisa estudar mais, você já sabe mesmo. Agora, o que você não sabe, você precisa estudar, que é o começo, para ter uma base melhor para poder continuar. Então, por que esse tema aqui, o que te trouxe aqui não vai te levar para um próximo nível? Às vezes as pessoas veem, já estou tocando bem, eu tenho certeza que se eu continuar estudando desse jeito, eu vou conseguir aprender a tocar de ouvido. Se eu continuar desse jeito, eu vou aprender a tocar, sei lá, lendo partitura, eu vou conseguir ter uma técnica muito boa. Ou às vezes a gente vê os grandes músicos tocando, grandes guitarristas, violonistas, tecladistas, as pessoas que vocês são fãs, que vocês gostam muito, a gente acredita que vai tocar igual eles. Por que a gente tem essa falsa ilusão de que vai tocar igual eles? Porque você aprendeu um pouquinho e a gente acha que os grandes músicos, na maior parte das vezes, eles aprenderam sozinho. Claro que existe algumas exceções de pessoas que aprenderam a tocar sozinho, mas é impossível você chegar no nível de uma pessoa que você é fã simplesmente fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Então é legal vocês analisar o seguinte, que inclusive aconteceu muito comigo. Às vezes a gente vê um grande músico que você se espelha. E aí você fala: nossa, vou estudar sozinho, vou ver vídeo na internet e vou tocar igual ele. Normalmente essas pessoas que a gente admira muito, elas já são formadas, já estudaram muito, ou estudou muito com um professor particular, ou fez um conservatório, ou fez uma faculdade de música, ou fez aula com um professor muito bom.
isso tudo vai contar. Então, às vezes, a gente fica na falsa ilusão. Ah, eu vou tocar igualzinho aquele irmão ou aquela pessoa que eu admiro, fazendo o que eu estou fazendo agora. Mas você tem que fazer exatamente o que essa pessoa fez para você chegar no nível dela. E normalmente essas pessoas que a gente admira, elas além de ter estudado com um professor específico em uma escola específica, elas ainda foram o destaque, um dos melhores alunos. Então é bem difícil chegar no nível dessas pessoas. Então, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu era garoto, que eu era bem mais novo, eu lembro que eu admirava muito algumas pessoas. Quem eram essas pessoas? Eram dois guitarristas que eu era muito fã, que um deles era o Juninho Afran, do Oficina G3, guitarrista da Oficina G3, e o outro cara era o Kiko Loureiro, que também tocava numa banda chamada de Angra. E eles eram tipo o topo dos guitarristas no Brasil, até hoje eles são referências. E eu lembro que eu comprava aquelas revistas Guitar Cover, tinha várias revistinhas que contavam um pouco da história deles, falava sobre a música deles, tinha algumas análises e eu ficava fissurado naquilo lá, eu era fanático naquilo lá e eu sempre ficava vendo a história deles, vendo eles tocar, assistindo videoaulas deles em fita cassete. E eu sempre falava, nossa, um dia eu vou tocar igual eles. Um dia eu quero tocar parecido com tal pessoa. E isso, se você não fizer nada para conseguir chegar naquele nível, você vai passar o resto da vida só sonhando. E isso é o que eu mais vejo, principalmente quem está começando. O pessoal me vê tocando, fala, não, irmão, eu quero tocar igual você. Quanto tempo leva para mim tocar igual você? Outras pessoas chegam para mim e falam, eu quero tocar igual tal pessoa. Vê tipo uma referência, um baixista tocando bem, um tecladista, um violonista e fala, eu quero tocar igual tal pessoa. É possível? Qualquer coisa é possível, mas você tem que estudar focado e saber exatamente o que estudar. E essas pessoas, além delas terem estudado muito, elas também estudam da forma correta e elas são a exceção. Elas são normalmente os melhores da turma delas. Por isso que tocam tão bem. Então eu tinha essa falsa ilusão que um dia eu tocaria mais ou menos igual essas pessoas que eu admirava, que era o Juninho Afran e o Kiko Loureiro. O Kiko Loureiro é considerado um dos maiores guitarristas do Brasil e do mundo. O Juninho Afran também. E eu achava que eu ia ser igual eles. Não estou dizendo que eu não possa se tornar um músico também com o mesmo empenho deles. Mas o que eu resolvi fazer e qual foi o caminho que eu trilhei? Eu, na época, só estudava sozinho, não sabia nada e o pior, não tinha noção nenhuma do que existia para estudar. Esse é o maior problema de todos, galera. Porque muita gente, quando está estudando sozinho, está aprendendo sozinho, elas acham que já sabe tudo. Eu, particularmente, eu era muito, mas muito exibido e eu achava que eu sabia tudo. Eu não sabia nada, galera. Eu não tinha nem noção do que existia, mas eu achava que eu sabia muito, que eu tocava muito. E tinha um mar imenso, infinito, para me estudar de conteúdos, de técnicas, de conhecimento que eu precisava ter, mas eu não sabia nem que existia isso. E eu não aprendia, não estudava, não fazia nada e achava que só eu treinando em casa sozinho eu ia tocar igualzinho eles. E esse era um grande engano e essa era a minha grande ignorância. E aí foi passando o tempo, eu não estudava e achava que ia tocar igual eles, até que eu fui prestar uma faculdade no Instituto de Artes lá de São Paulo, galera. Isso foi bem bacana, porque foi um choque de realidade. Porque quando eu cheguei lá, para mim poder fazer a prova, eu tinha que fazer várias provas. Tive que fazer a FUVEST, depois eu tive que, acho que foram 2 fases. Depois eu tive que fazer 3 provas de aptidão, que são provas práticas. Então teve uma prova só de teoria, teve uma só de percepção e teve uma que eu tinha que tocar. O pessoal, galera, que estava prestando a faculdade, eles já tocavam muito, 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 mas muito mesmo. E eu não tinha nem noção que existia aquele monte de coisa. Eu fui para passar vergonha, mas foi legal como experiência. Quando eu vi o pessoal tocando, eles tocavam tipo mais do que meus professores da época e eles estavam tentando entrar na faculdade. Quando eu vi eles tocando, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada. Aí foi aquele choque de realidade. Eu falei, olha só quanto tempo passou e eu achando que eu estava evoluindo, que eu sabia tudo, não corri atrás de conhecimento, não estudei como deveria e também não me dediquei como eu deveria. E aí, quando eu vi aquela realidade, eu falei, meu Deus, olha o quanto para trás eu tô e quanta coisa eu tenho que saber. Isso para mim entrar na faculdade. Aí, quando eu voltei, eu fui estudei pra valer pra caramba. Aí eu entrei na minha faculdade, estudei, beleza, aprendi. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica na falsa ilusão, achando que o que a gente estudou e aprendeu até agora, eu aprendi um pouquinho, eu toco alguns hinos, então agora eu consigo ir para o próximo nível. Não. O que te trouxe até onde você está, até aqui, não vai te levar para o próximo nível.
Por que que não vai te levar para o próximo nível? Porque o próximo nível sempre vai ser mais complexo e você vai precisar de outras informações. Então a gente acha que sempre vai estar em constante evolução, sendo que na verdade é sempre muito difícil, até tendo um mentor, sabendo o que estudar, já é difícil. Agora imagina você sozinho tentando descobrir a América, tentando descobrir o Brasil, tentando descobrir todos os caminhos. Então fica muito difícil você conseguir sozinho aprender e desenvolver em todas essas coisas. Então o que eu resolvi fazer depois? Como eu vi que eu queria tocar, ou queria estar próximo, gostava muito do estilo que esses caras tocavam, Juninho Afran e o Kiko Loureiro, era muito fã deles, o que eu fiz? Falei, eu vou estudar muito, muito, muito. Aí eu vim, comecei a fazer aula com vários professores, comecei a me dedicar. Foi a época que eu mais me dediquei, mais evoluí da minha vida inteira, porque eu estava 4 horas, 8, 10, 12, eu já cheguei a estudar 16 horas num dia só. Então era incrível, galera. Eu aprendia muito, muito, muito. Foi quando eu desenvolvi bastante. Depois eu fui e fiz faculdade de música, só que eu ainda não estava satisfeito. Eu já tinha feito tudo isso, mas eu falei, não, se eu quero tocar igual tal pessoa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar basicamente com os mesmos professores que ele estudou. Eu não tenho que estudar nem com ele, eu tenho que estudar com os professores dele. Então o que eu fiz? Eu fui e estudei com o professor do Kiko Loureiro e do Juninho Afran. Então eu fui lá para São Paulo, na capital, eu já era casado, eu já cheguei a contar essa história algumas vezes aqui. Eu conversei com a gente, falei, posso ir? O que você acha? Porque eu ia ter que ficar fora, era muito caro, porque eu tinha que pagar ônibus, ficar um dia sem trabalhar, tinha que gastar com transporte, a aula era muito cara, eu era a pessoa mais longe que tinha dos alunos de lá, porque tinha outros alunos que eram de outras cidades, mas eu viajava em média de 8 horas só para ir, 8 horas só para voltar, para vocês terem uma ideia. Mas foi uma experiência fantástica, e eu tinha esse cara, o professor dos caras que eu admirava, para pensar, como que era o mestre das pessoas que eu admirava. Imagina o quanto que eu não tinha de carinho por ele, o quão fã eu era. Eu só via esse meu professor por revista, igual assim como vocês me veem pela internet, eu só via ele por internet, eu via ele por revistas, quando tinha palestra, quando tinha eventos grandes, ele sempre estava palestrando, ele é um grande músico, e eu sempre admirei muito ele. E eu tinha ele como... Quando você tem essa relação de fã, é complicado. Quando você é fã de alguém, você tem uma outra realidade, uma outra cabeça. E eu nunca esqueço, o primeiro dia de aula, eu já estava conversando com alguns amigos que moravam aqui em Ribeirão e ia para lá para poder estudar. Todo mundo falava que era sensacional o curso. Aí eu pensei bem, o curso era bem caro, galera, bem caro mesmo, para vocês terem uma ideia. Eu gastava em média por mês o que eu gastava na minha faculdade para me fazer, até um pouco mais. Só que na minha faculdade eu tinha aula todos os dias e era um período inteiro. Lá eu ia uma vez a cada 15 dias para São Paulo e o gasto que eu tinha pagando a aula dele, mais o gasto para mim poder de transporte, sair daqui, o dia que eu ficava sem trabalhar, mais alimentação, eu gastava mais do que eu pagava na minha faculdade para fazer aula todos os dias, de segunda a sexta, que era das 7 às 10h30. Sendo que lá eu fazia 2 horas de aula a cada 15 dias e eu gastava até mais. Mas para mim não foi um problema. Como eu queria muito, eu falei, não, vou realizar esse meu sonho, eu vou aprender com quem era o mestre, o mentor das pessoas que eu admirava, que era o Juninho Afran e o Kiko Loureiro, então eu fui estudar com o professor dele. Só para vocês terem uma ideia. Isso tudo eu trabalhei para mim conseguir realizar. Como assim eu trabalhei? Não estou falando trabalhar para ganhar dinheiro, não. Eu trabalhei a minha vida inteira para mim conseguir me preparar para conseguir fazer aula com ele. Porque quando eu era garoto, quando eu comecei a aprender a tocar um instrumento, quando eu tinha 14 anos, eu já via algumas revistas desse professor, eu já acompanhava a história dele. Eu lembro que meus professores eles juntavam dinheiro em várias pessoas para poder comprar os livros, os métodos dele para poder estudar em casa. E aí eu falei, não, agora eu vou ter, um dia eu ainda vou estudar com ele, um dia eu ainda vou estudar com ele. E meu sonho sempre foi morar em São Paulo, na capital. Sabe? Justamente para eu poder estar perto dessas pessoas que era fã, porque eu sabia que eles moravam lá. Então todo ano eu ia na Feira da Música, na Expo Music, para mim poder aprender mais, ver a Feira da Música, os instrumentos novos e assistir esses grandes mestres tocando também. Então isso foi um divisor de água. E eu lembro que quando a gente falou, não, vamos fazer, vamos apertar aqui, mas vai lá, faz seu curso, se você quer isso, vai fazer bem para você. Eu fiquei muito feliz. Eu lembro o primeiro dia, eu todo caipirão aqui, ó, do interior,
morando no interior, longe de São Paulo, da capital, aqui é quase 8 horas de viagem de diferença. Eu lembro que o primeiro dia peguei o ônibus, não sabia andar muito bem, cheguei num lugar estranho, aí olhando no mapa, no GPS, não sabia qual metrô eu tinha que pegar, mas foi incrível essa experiência de 2 anos que eu tive. E eu nunca esqueço quando eu cheguei lá na escola. Eu acabei de chegar na escola, quando eu entrei, eu dei de cara justamente com ele. Ele estava de costas, esse meu professor. Ele estava de costas, eu era sempre fã, eu sempre fui fã dele desde criança, desde muito novo, quando eu comecei. Quando eu vi ele de costas, galera, eu falei, meu Deus, é um cara aqui na minha frente, o coração já começou a bater até mais forte, porque eu era muito fã dele, coração batendo até mais forte, eu vendo dele, eu falei, meu Deus, o cara tá aqui na minha frente, ele vai ser meu professor. Aí eu lembro que ele virou com um sorrisão no rosto, isso eu guardo na minha memória, eu nunca vou esquecer. Ele virou com um sorrisão, falou, opa, qual que é seu nome? Se apresentou, falou, opa, você vai começar a fazer aula? Eu falei, ô moça, que legal. Fui lá, dei um abraço nele e hoje em dia ele é meu amigo, galera. Então às vezes a gente tem essa referência que o nível que eu tô, eu vou conseguir agora ir para um próximo estágio. Sozinho não dá, é muito difícil. Então por isso que eu tive grandes mentores na minha vida que eu vou levar pelo resto da minha vida. Então, principalmente esse meu último professor, que foi muito bacana poder conhecer ele, foram conteúdos que agregou muito valor na minha vida e eu aprendi demais, galera, não apenas com ele, mas com todos os outros, mas ele foi muito marcante pelo fato de eu ser muito fã dele e de eu sonhar desde criança poder fazer aula com ele. E graças a Deus eu consegui realizar esse meu sonho. E hoje em dia a gente é muito amigo ainda, a gente mantém muito contato, não apenas meu professor, mas todo o grupo do curso, todo mundo se mantém junto, a gente ainda mantém essa amizade e o estudo também, a gente sempre está mandando conteúdos um para o outro e virou um grupo muito legal, muito top, galera. Então isso é muito importante vocês entenderem, porque isso, quando você tem um sonho, quer realizar esse sonho, eu quero aprender a tocar um instrumento, ou eu até sei um pouquinho, mas eu quero desenvolver, eu quero melhorar para mim tocar ainda melhor no reino de Deus. Ou se você não toca na igreja, meu sonho é começar a tocar na igreja de forma independente. Ou se você já toca na igreja, eu quero desenvolver e dar um passo a mais e me tornar um músico incrível para tocar na igreja. O que você precisa fazer, galera? Vocês precisam se planejar e se programar para estudar, para ter um mentor. Eu sempre estou falando sobre isso, mas é porque a minha realidade foi a forma que eu aprendi. Então, por mais que vocês conheçam pessoas que aprenderam sozinhos, assim como várias pessoas sempre têm, um primo, um tio, um cunhado, alguém da família que aprendeu sozinho, algum irmão da igreja, mas o irmão da minha igreja, ele aprendeu a tocar sozinho, ele toca super bem. Parabéns, mas para pensar. Se esse irmão tivesse estudado com mentor, com professor, ele tocaria pelo menos 10 vezes mais. Porque todo o conhecimento que ele teve foi de muito esforço para ele poder ter essa base e ele conseguir aprender. Agora, imagina se ele tivesse alguém mostrando o caminho das pedras para ele. Ele teria evoluído muito mais. O que ele levou, por exemplo, 1 ano para poder aprender, eu tenho certeza que em 1 mês ele teria aprendido com o professor. Então o caminho é muito mais rápido. Então esses professores que eu tive foi muito interessante, me ajudou demais na minha jornada. Principalmente eu que tenho muita dificuldade, eu sempre falo para vocês, o pessoal vê eu tocando e fala, para você é fácil, você já tem uma boa noção de música, você toca bem, você tem um dom maravilhoso, você tem um talento maravilhoso. Todo mundo acha que para mim é fácil pelo fato de eu saber muita coisa, de eu tocar bem, o pessoal acha que é fácil para mim. Não foi fácil, não é fácil até hoje e por isso eu sempre precisei pedir ajuda para pessoas que foram meus professores desde o começo da minha jornada, galera. Então, isso ajuda demais. E não quer dizer que você tenha que ter um professor, galera. Vocês vão ter vários durante a vida de vocês. Cada um vai construir uma base na vida de vocês. Por quê? Você pode se perguntar, por que você não começou fazendo aula diretamente com esse seu último professor que você fez aula? Primeiro, ele nem iria me dar aula, porque ele já estava no nível muito acima, ele não dá aula para quem é iniciante e nem para quem é intermediário.
e nem para quem é avançado. Ele dá aula para um outro nível de pessoas. Lá, para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer aula com ele, a aula era em grupo, era em turma. A gente fazia aula em grupo. Eu lembro quando eu entrei em contato com ele, eu já tinha me formado na faculdade e eu já fazia aula particular com o meu professor da faculdade por 4 anos. Então eu já tinha estudado 8 anos só com o meu professor da faculdade, que já era muito top, já era um nível profissa. E eu lembro que, na época, quando eu estava terminando esse curso como professor da faculdade, já tinha me formado na faculdade, eu liguei para esse meu professor por último e eu falei para ele, cara, eu tô querendo começar a fazer aula com você, não sei como que funciona. Ele falou, ó, eu tenho várias turmas diferentes, cada um de um nível diferente. Aí ele falou, ó, mas você vai precisar entrar em uma turma, e eu lembro que era tipo um dia muito ruim, um horário muito ruim, acho que era tipo sábado, 3 horas da tarde, era uma coisa assim. Ele falou, você vai precisar entrar na turma de sábado às 3 horas da tarde. Então eu falei, mas para mim não dá, Mozart, porque como que eu vou entrar nesse dia? Para mim é complicado, porque final de semana, primeiro, eu queria um horário que fosse de manhã, para dar tempo, porque eu ia com um ônibus diferente da madrugada, esse pessoal que vai comprar no Brás. Então eu precisava de um horário que dava tempo de eu viajar com esses ônibus, ir lá, fazer o curso e voltar com eles. E se eu fosse, por exemplo, de sábado, não teria ônibus nesse horário, eles já teriam voltado. Então eu falei, eu vou gastar mais ainda porque eu vou ter que ir com ônibus normal, ônibus comum, e vai ser mais difícil. Sábado era o dia que eu mais dava aula na época. Aí eu comentei com ele, não tem como eu ir nesse horário. Ele falou, mas essa é a única turma iniciante que vai iniciar a minha. Eu falei, não, mas eu não posso. Eu só posso. Aí ele falou que tinha essa data, que era, se eu não me engano, de quarta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Para mim seria perfeito, porque eu iria de madrugada, entre terça e quarta-feira, eu pegava um ônibus aqui meia-noite da quarta-feira, chegava lá tipo de madrugada, aí eu pegava o metrô de manhã, chegava lá, fazia aula nessa escola das 10 ao meio-dia e voltava correndo, porque meu ônibus voltava às 2 horas da tarde. Aí eu gastava bem menos, ia com esses ônibus diferentes, e consegui estudar. Então eu falei, não, eu quero esse horário, porque esse horário para mim fica melhor. Daí ele falou, mas essa turma é a turma mais avançada que eu tenho. Então eu falei, mas não tem problema, eu vou dar conta de acompanhar, porque eu já fiz faculdade de música, já estudei muito tempo, eu já tenho uma noção, não sou iniciante intermediário, eu já entendo bastante de música. Ele falou, não, você não vai dar conta de acompanhar. E ele relutou muito, ele não queria deixar eu entrar nessa turma. Ele falou, não, eu tenho um método completamente diferente, mesmo você tendo feito faculdade de música, já ter estudado bastante, você não vai dar conta de acompanhar, porque meu método é completamente diferente. E eu fiquei relutando, falei, não, eu quero esse horário, porque para mim só dá certo esse horário. Para mim, o problema não era eu entrar na turma mais avançada ou não. Meu problema era só o horário. Aí eu relutei também, aí ele falou, não, beleza, então entra nessa turma, mas você vai ter que correr atrás do prejuízo, porque essa minha turma já tem 4 anos que está estudando comigo, então estou passando conteúdos muito avançados para eles. Então eu falei, ah, beleza. Aí eu entrei, foi uma experiência muito incrível, como eu falei para vocês anteriormente, eu era super fã dele, ainda sou muito fã dele, poder ver ele assim, ó, de frente, cara, poder ir lá pegar na sua mão, te dar um abraço e ainda ser seu professor, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Então é uma realização, galera, que eu tenho na minha vida maior do que ter feito minha faculdade de música, para vocês terem uma ideia, porque eu sempre fui muito fã dele. Então foi incrível, mas isso, como eu disse, voltando lá ao assunto, todos vocês vão precisar ter vários professores, mentores na vida de vocês. E cada um vai contribuir com algo diferente em determinada fase do seu aprendizado. Então, eu mesmo já tive, galera, muitos professores. Olha só, eu tive meu primeiro professor de música clássica, depois eu tive o GCE, Sérgio Pereira, depois do Sérgio Pereira eu acho que eu tive o Japão, tive o Foluke, tive meus professores da faculdade de música e tive também esse meu último professor que é o Mozart. Então eu tive 7 professores na minha jornada, galera. Isso fora professor de teoria, na faculdade foram vários, eu contei tipo na faculdade sendo um, mas foram vários professores na faculdade. Então se juntar todo mundo, eu acho que eu tive mais ou menos uns 20 a 30 professores
durante toda essa minha jornada como músico, como professor de música. Então, isso me acrescentou. E se eu tivesse no começo começado direto com esse meu professor, com o último, ele nem daria aula para mim, eu também não conseguiria acompanhar, porque seria coisas muito avançadas. Então, vai ter professor que vai te passar uma base, vai ter um professor que vai te ensinar a parte inicial, intermediária, um pouco mais avançada ainda. Então, é legal vocês sempre ter pessoas para estar agregando valor na vida de vocês. E não existe forma melhor de evoluir do que essa. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, até uma coisa legal que aconteceu comigo essa semana, e eu já estou tomando outras atitudes em meio a essa pandemia. O que acontece, galera? Eu estava querendo sair da escola, a gente está com vários projetos novos, inclusive eu estou aqui fazendo lives para vocês agora, 3 lives por dia, que é muita coisa, mas os vídeos estão sendo em média de 6 a 7 vídeos por dia, tá bem corrido, bem complicado. E eu dou aula particular aqui na minha cidade e também tenho meus alunos particulares e dou aula numa escola de música. O que eu falei? O que eu pensei? A Geice já trabalhou no passado inteiro para mim conseguir sair do meu trabalho para me ajudar ela, para a gente ficar só aqui com meus alunos online dos nossos cursos de violão, de teclado gospel e para continuar aqui com o canal, com as minhas redes sociais. Só que é um passo, galera, tudo na vida da gente é escolha que a gente tem que fazer e não existe atalho. Sempre vai dar medo, tudo é incerto, assim como quando eu comecei a fazer minha primeira aula, ou quando eu resolvi pagar uma faculdade que era caríssimo de música, ou quando eu resolvi fazer essa loucura de sair daqui de Ribeirão para ir lá para São Paulo estudar também, que foi super complicado na questão de tempo, de dinheiro, tudo é escolha. Se a gente fica com medo, você fica barrado e não consegue sair do lugar e não realiza seus sonhos. Então, agora foi uma fase muito difícil também na minha vida. Por quê? A Geice, ela queria que eu saísse, parasse de dar aula, para mim ficar só com o online aqui. E eu tô relutando também faz tempo, com medo disso. E aí nessas férias ela falou, e aí, você vai voltar ou não? Porque eu tava de férias da escola de música onde eu trabalho. E aí eu falei, eu vou voltar da aula, vou continuar com os que eu tenho até eles parar, eu não vou pegar aluno novo. E ela, não, por que você não deixa seus alunos para sobrar mais tempo? E aí eu fiquei relutando, voltou às aulas. Aí eu falei o quê? Falei, beleza. Antes de voltar, uma semana antes, eu falei, eu vou desistir, eu não vou pegar mais aluno lá e eu vou conversar com a dona da escola e vou parar de dar aula. Galera, é muito difícil, porque em meio à pandemia, um monte de gente está até precisando de aluno. Eu tenho vários amigos meus que querem dar aula, porque não tem tanto aluno assim. E eu estava cheio de aluno querendo deixar esses alunos. Mas tudo é escolha. A gente pensou bem, eu falei, não, eu vou deixar esses meus alunos para sobrar mais tempo, para me focar nas redes sociais, nas minhas coisas que eu tenho para fazer. E aí o que acontece? Eu fui conversar com a dona da escola, ela não aceitou, mas no final das contas a gente conseguiu se ajeitar. Ela falou, não, seus alunos gostam muito de você, tem muito tempo que você dá aula para eles, se você parar eles vão desistir, vão parar de fazer aula. Então o que a gente combinou? Eu falei, eu vou dar aula só online, não vou voltar a dar aula presencial na escola. Então quem quiser fazer aula, os meus alunos particulares lá da escola, vão ter que fazer online, a primeira coisa, minha primeira condição foi essa. E segunda, eu falei para ela, ó, meu projeto está crescendo, graças a Deus, o meu canal Melodias e Riffs, então eu quero ter mais tempo para eles. Ela falou, então escolhe o dia que você quer dar aula e deixa 2 horas por dia liberado para poder dar aula. Então, entre as 2 e as 4 horas da tarde, eu vou dar aula para esses alunos, apenas 2 horas por dia e apenas de segunda, terça e quinta-feira, que é hoje que eu vou dar essas aulas. Os alunos que eu tinha que era mais cedo e os alunos que eu tinha mais tarde, todos saíram, eu despedi deles e passei alguns professores, indiquei alguns professores que tinha aquele perfil deles para dar continuidade nesse trabalho. Então, para mim, foi algo bem complicado, mas como fala aqui, ó, no título dessa live, não é só aprendendo música, não, para tudo na vida. Fala aqui, ó, o que te trouxe aqui não vai te levar para o próximo nível. Então, o que me levou, que me trouxe até onde eu estava aqui, não vai me levar para um próximo nível. E qual que é o próximo nível? Eu quero crescer as minhas redes sociais, eu quero focar mais nos meus alunos nos nossos cursos, eu quero crescer, ter mais alunos. E eu sei que eu estava dividindo a minha energia entre a escola, entre meus alunos particulares e mais meus alunos aqui do canal Melodias e Riffs. Então falei, para mim poder crescer mais aqui, eu preciso de quê? De tempo. Então não tem como eu querer ajudar meus alunos aqui, ajudar meus alunos particulares, ajudar meus alunos da escola de música. Então até o que me trouxe aqui, até funcionou. Agora, daqui para frente, eu tenho que fazer coisas diferentes para mim ter resultados diferentes. Então eu resolvi queimar a ponte mesmo
e aí eu conversei e deixei vários alunos. Mas é legal vocês entenderem porque para a gente crescer, temos que tomar algumas atitudes e realmente tentar mudar, fazer coisas diferentes para ter resultado diferente. Se você já toca um pouco, se você já toca na igreja, se você já tem uma noção, ou se você não sabe nada, se você quer evoluir, passar para um próximo estágio, você precisa ter um mentor, ter um professor. E voltando agora àquele assunto que eu falei para vocês, que eu já tinha estudado com vários professores diferentes e que cada um agregou algo na minha vida. Eu não sou preso a aluno, inclusive esses alunos que eu dispensei, eu sei que eles vão continuar evoluindo cada vez mais. E todo professor bom, ele reconhece isso, ele sabe a missão que ele tem. Então, o que eu fiz? Eu trabalho com esses alunos há muitos anos mesmo, galera, que eu dou aula para esses alunos. E o que acontece? Eu conversei com vários deles e eu falei, gente, ó, eu vou precisar sair, eu tô com o meu projeto, não tenho tempo e eu vou precisar deixar vocês. Mas não fiquem tristes porque eu vou arrumar professores exclusivos e específicos para cada um de vocês. Então, conversei com vários professores diferentes que tinha a ver com o perfil de cada um dos alunos para eles poderem estar assumindo o trabalho que eu fiz até aqui e agora esses outros professores vão dar continuidade e eu tenho certeza que eles vão aprender ainda mais esses alunos com esses outros professores porque vai ser experiências diferentes e também vai ter didáticas diferentes. Então, por exemplo, tem um aluno que eu deixei que ele fazia aula de guitarra comigo há muitos anos. Ele só fez aula comigo, tudo que ele sabe, ele aprendeu comigo. Durante muitos anos que ele faz aula, toca super bem. Só que agora, no final do ano passado, ele comprou, para quem não sabe, guitarra é igual violão. Tem 6 cordas. Mas ele comprou uma guitarra de 7 cordas. É uma corda a mais. Aí você pode estar se perguntando, mas uma guitarra, uma corda a mais não muda nada. Muda completamente tudo. Por quê? O tipo de repertório, a técnica, tudo vai ser diferente. Então, o que eu fiz? O que eu resolvi fazer? Eu falei para ele, ó, ele até poderia continuar fazendo aula comigo, porque ele ia conseguir se adaptar ao horário que eu estava dando aula da tarde, que eu falei que eu deixei disponível o horário das 2 às 4 para os alunos que quisessem continuar comigo. E ele poderia, porque ele fazia nesse horário. Só que eu falei para ele, ó, até aqui foi legal, eu pude te ensinar e te ajudar o máximo que eu pude. Agora, como você está mudando de guitarra, vai fazer aula de guitarra de 7 cordas, eu vou ser capaz de te dar aula? Vou ser capaz de te dar aula, mas eu não tenho uma guitarra de 7 cordas, eu não tenho tanta prática quanto a isso, não tenho os repertórios suficientes para poder te passar. Então, o que eu falei? Falei, ó, vou te passar, vou te recomendar um outro professor que é específico e especialista nessa técnica de guitarra de 7 cordas, que ele vai conseguir te ajudar melhor. Eu poderia querer ficar ganhando dinheiro dele, ficar quietinho e continuar dando aula? Poderia, ele ia continuar fazendo aula comigo, ia continuar evoluindo do mesmo jeito e continuaria pagando para mim o que ele paga, mas o meu objetivo nunca foi, nunca vai ser, e todos os professores que são bons vai pensar da mesma forma, nunca vai ser ficar segurando o aluno, e sim ajudar ao máximo que a gente tem para poder contribuir. Quando você já fez sua missão e você sabe que você fez o máximo que você podia, você já fez tudo o que podia pelo aluno, você vai colocar ele para outro professor da continuidade e ele evoluir muito mais. Então eu indiquei um professor de guitarra de 7 cordas também, que toca super bem, toca muito mais do que eu nessa técnica, até porque eu não tenho guitarra de 7 cordas, e ele vai estudar e eu tenho certeza que ele vai aprender ainda mais. Então o nosso objetivo sempre vai ser ver o nosso aluno melhor do que a gente. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas, tipo alunos meus, que estão desenvolvendo, alunos meus que começam a fazer faculdade de música, que se torna músico profissional. Ou meu sonho ainda é ver alguns alunos meus tocando mais do que eu. Assim como eu tive vários professores que me ensinou, me passou a base e hoje em dia eu toco mais do que eles. Até dou aula para alguns professores meus lá do começo. Mas o que acontece? Isso quer dizer que é um demérito dele? Não. Isso quer dizer que é um mérito, que ele é muito bom professor. Porque ele conseguiu me ensinar tão bem que eu consegui aprender mais do que ele. Então o meu sonho é conseguir passar mais conhecimento do que eu aprendi para os meus alunos, para eles conseguirem depois continuar a jornada deles e eles saberem mais de música do que eu. Então isso é muito importante vocês entenderem que a gente precisa, na vida da gente, ter mentores, ter pessoas preparadas para ajudar. E cada uma delas vai contribuir com algum conhecimento ou com vários conhecimentos na vida de vocês. Não existe ninguém que sabe tudo, não tem ninguém que é o dono da verdade, que se você estudar com aquela pessoa,
você vai saber tudo. É legal sempre ter várias pessoas para estar te ajudando. Claro que não é todo mundo de uma vez que você vai ter vários professores. Você vai ter um, vai estudar o tempo que for necessário para você conseguir absorver todo aquele conhecimento, vai estudar por 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá, que seja, com um professor. Depois você muda, quando você vê que já não tem muito que você aprender ali, você vai estar com outro professor, com outro perfil, vai aprender outras coisas e assim você vai evoluindo. Mas sempre tendo mentor. Por quê? Por melhor que você seja, por mais genial você seja, por maior o seu dom que você esteja, o seu talento, sempre é mais rápido tendo alguém mostrando o caminho das pedras. Tá, galera? Então é muito importante vocês entenderem e saber que o que te trouxe até aqui não vai te levar para um próximo nível. Assim como eu disse para vocês que eu queimei minha ponte aqui, que era a questão de poder crescer o nosso canal. Então, qual foi a minha atitude, o que eu mudei aqui? Foi justamente meus alunos particulares, eu dispensei todos eles em meia pandemia, mesmo nessa crise mundial. Falei, eu vou dispensar eles porque eu sei que para mim chegar no próximo estágio, eu preciso fazer coisas diferentes para melhorar. E eu arrisquei, assim como eu arrisquei na minha vida inteira, quando eu fui fazer faculdade de música, que era muito caro, muito complicado. Eu fui e arrisquei, graças a Deus, já terminei. Quando eu quis fazer minha especialização, também foi uma atitude que eu tive que tomar, uma escolha muito grande, mas eu sabia que para mim ir para um próximo nível, para um próximo estágio, eu precisava fazer coisas diferentes e foi o que eu fiz. E graças a Deus já passou. Se eu não tivesse feito, se eu tivesse ficado com medo de pagar esses cursos, hoje em dia talvez eu estaria lá atrás ainda tentando aprender sozinho, quebrando a cabeça e não teria terminado. E o tempo passa tão rápido que quando você vê, você já pagou seu curso, você já estudou, você já aprendeu, mas a diferença vai ser com as suas atitudes. Tem pessoas que pensam muito e agem pouco, e essas pessoas normalmente não chegam em lugar nenhum e ficam só sonhando que um dia vai dar certo. E existem outras pessoas que pensam muito, sonham, mas realizam tudo que pensa. E aí consegue realizar também mais rapidamente tudo que tem no seu coração, tudo que tem como desejo. Então é legal, galera, vocês entenderem essa palavra, porque graças a Deus eu já passei por muitas experiências, por muitas fases, precisei tomar muitas atitudes na minha vida, muitas escolhas eu tive que fazer na minha vida que foram difíceis, assim como eu estou tendo essa escolha agora, que também está sendo difícil de dispensar meus alunos, mas faz parte do processo isso. E graças a Deus, basicamente em tudo que eu tentei fazer, eu consegui fazer, realizar essas coisas, eu não penso muito. Então é legal vocês entenderem isso, porque, galera, às vezes você quer evoluir, quer aprender, quer se tornar um músico incrível, mas fica procrastinando. Ah, não, sozinho eu vou aprender, vendo um vídeo na internet eu vou aprender. Claro que vai ajudar, mas se você tiver um mentor, um curso, um professor, uma escola, sei lá, um conservatório, uma faculdade, que seja, qualquer coisa que seja desse jeito, você sempre vai ter o melhor resultado e a melhor evolução de todas. Beleza, galera? Então, essa era a live que eu queria trazer para vocês com esse tema, que é um tema muito especial que eu estou vivendo novamente na pele, que é o que te trouxe aqui, não vai te levar para um próximo nível, galera. E agora deixa eu recomendar algumas coisas importantes aqui para vocês. A gente começou a fazer nossos podcasts todos os dias não, né? De quarta e quinta-feira. Toda quarta e quinta vamos ter nosso podcast aqui. E ontem já tivemos um podcast muito especial, galera, com a cantora Aline, uma amiga minha também, uma super professora de música também, de canto. Ela é multi-instrumentista, toca vários instrumentos. E ontem a gente fez um bate-papo muito interessante. Não está aqui no Instagram, a gente vai subir mais tarde, até o horário do almoço, mas tem lá no canal do YouTube Melodias e Riffs e também na nossa página do Facebook Melodias e Riffs, para vocês poderem assistir esse podcast. Foi um bate-papo muito legal, onde já passou várias dicas de quem é ministro de louvor, do que deve fazer, dicas de canto, de técnica vocal, de música no geral, e foi incrível. E hoje, à noite, a gente vai ter também, às 9 horas, um produtor musical que já fez muito trabalho como trilha sonora para filmes. Ele já gravou grandes nomes da música popular que a gente tem aqui no nosso país, já gravou jingle, propaganda para televisão, e ele produz muitas bandas. A gente vai estar falando hoje sobre produção musical, o que é produção musical, e vai estar falando sobre gravação, sobre home studio, que são possibilidades que todos vocês também podem estar montando na casa de vocês e tendo grandes resultados, podendo gravar sua música, podendo até gravar um CD e se profissionalizar nisso tudo, ou gravar CD para outras pessoas. Então a gente vai estar falando sobre música e falando sobre produção musical. Vai ser incrível e vai acontecer esse podcast ao vivo
hoje às 9 horas da noite. Então, se você perdeu de ontem, que foi com a Aline, com a super cantora que eu trouxe aqui, vai lá no canal Melodias e Riffs no YouTube e assiste porque está disponível, que vai ser incrível. E hoje à noite às 9 horas se programa para estar participando desse outro podcast ao vivo que vai ser sensacional também. Beleza, galera? Estamos trabalhando bastante aqui para trazer muitos conteúdos para vocês se tornarem músicos incríveis no reino de Deus. Então vou precisar agora dar algumas aulas, daqui a pouco eu vou voltar novamente, vai ter uma segunda live hoje e depois à noite, às 9 horas da noite, vai ter o nosso podcast com o Coach Bass, que é um super produtor musical. Beleza, galera? Essa live aqui ó, vai ficar disponível. Quero que quem chegou atrasado assista, porque tá incrível. E para quem já assistiu, pode reassistir também, que isso vai fazer a maior diferença na vida de vocês, porque é um tema muito importante e muito especial. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa live de hoje. O Everton tá dando um bom dia aqui. Bom dia, Everton. Parece que você chegou meio atrasado aqui. Não sei se você já estava aqui na live, mas se você chegou atrasado, aproveita para assistir essa live que ficou sensacional e tem muitas informações valiosíssimas aqui para todos vocês. Beleza, galera? Então, brigadão pela presença de vocês. Eu volto depois, um pouquinho depois do horário do almoço e a gente vai se falando mais. Então, tenham todos um bom dia. Nos vemos. Valeu, até a próxima. Tchau!